Por quê? Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus e o jogo da vida. Por que nós vamos falar disso, né? Exatamente por causa desse clima todo que nós estamos vivendo, a Copa do Mundo, futebol, muitos bem envolvidos, outros nem tanto, uns bem animados, outros nem tanto, mas faz parte de todo o movimento, todo o clima. E como todo jogo, o futebol também vive a alegria da vitória e a tristeza da derrota. Todo jogo é assim. Não importa o time, não importa a categoria, né? Como diz a música antiga, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Essa música foi interpretada por Elis Regina, em 1980, e ela fala sobre a importância de aprender com a vida, de aprender com o que a vida oferece, vivendo e aprendendo, como se a vida fosse um jogo. A palavra jogo vem do latim jogos, que significa diversão, brincadeira, entretenimento, divertimento. O jogo consiste numa atividade física e intelectual, formada por um conjunto de regras específicas de cada esporte, e define aquele que vai vencer e aquele que vai perder. Isso nos remete à competição, não apenas à diversão. Esse jogo não precisa ser apenas uma diversão, ele pode ser um jogo, por exemplo, na política. A política é um jogo entre as partes, de conversa, de estratégias, e também pode ser da guerra. Nós estamos vivendo tempos de guerra, e a guerra é um jogo também, onde, dependendo das estratégias, dos preparativos, das ações, ela vai ser ganha ou perdida. Eu me lembro na guerra do Vietnã, os Estados Unidos, com todo o seu poderio, com todo o seu armamento, perdeu essa guerra. Teve que sair lá do país, por várias razões. Vamos entrar aqui em detalhes. Porque os Estados Unidos estavam ali, mesmo com todas as forças, com todo o poder, não estavam com o coração. Mas os vietnamitas estavam sim com o coração, querendo defender a sua terra. E eles, com as suas estratégias, com um jogo bem jogado, eles venceram a guerra. Lá na Roma antiga, os jogos serviam para distrair o povo das atrocidades dos imperadores. Com toda aquela matança dos cristãos, dos gladiadores, dos animais que eram usados na época, tudo isso servia para desviar a atenção do povo, para alegrar o povo, para divertir o povo, desviar de algo maior que estava acontecendo. No mundo atual, isso não é diferente. O jogo se torna uma distração, e ele também é uma competição, onde prevalece o que for melhor, o que for mais forte, o que for mais esperto, o que usar as melhores estratégias. Aí vence o jogo. Tem pessoas que são muito competitivas. Tem gente que não quer perder nem para o ímpar. Não quer perder nada. E não conseguem lidar com a derrota. Nós mesmos, irmãos, no dia a dia, no jogo da vida, não conseguimos lidar com a derrota. Quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, nós não conseguimos entender, não conseguimos assimilar de lição podemos tirar daquela situação. Ser uma pessoa competitiva, não gostar de perder, é considerado até normal, natural. Mas não saber aceitar a derrota, aí é algo que nós precisamos refletir.
Precisamos pensar. Na vida, meus irmãos e irmãs, vivemos como jogadores. Se nós não nos prepararmos, nós vamos estar fora do jogo. Porque nós vivemos num mundo de competições, rivalidade, onde o melhor prevalece ao pior. Isso faz parte até da natureza humana. Olha só que interessante. Uma escola dos Estados Unidos realizou uma temporada de jogo de basquete sem placar. Eles resolveram ali, não vamos colocar placar nenhum, é só para o pessoal se divertir, é só para jogar mesmo, quem gosta de jogar e tal. Todos deveriam jogar apenas pela diversão. Não havia pontuações, não havia placar. Não havia vencedores, não havia perdedores. A experiência é só pelo prazer de jogar. No entanto, a surpresa foi que todos na arquibancada estavam pontuando secretamente. Cada um marcava os seus próprios pontos e sabiam quem ganhava e quem perdia. Mesmo numa diversão, numa brincadeira, ainda havia a competição, porque está na nossa natureza. No reino de Deus, não tem isso. Pelo menos não pode ter isso. Não pode ter rivalidade, não pode ter competição. No reino de Deus, para fazer parte dele, nós não precisamos ser os mais fortes. Nós não precisamos ser os melhores. Jesus nos ensina muito sobre o reino de Deus e nos ensina muito sobre o jogo da vida. Ele fala sobre aquele que estando nele, dá fruto. Estando nele, é você depender única e exclusivamente dele. Ele fala sobre a vida abundante. Vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma nova dimensão de qualidade de vida. É um novo jeito, novo estilo de viver. Coisa que os judeus na sua época não entenderam. Jesus veio com essa missão, mostrar que o projeto de vida o nosso está baseado em Deus e nas regras desse jogo. Porque Deus nos deu as regras, que estão todas aqui na palavra. Aqui estão as nossas regras. E esse jogo, quem vence? Todos aqueles que cumprirem e obedecerem a palavra de Deus. Mas isso não é para nós buscarmos ser os melhores, ser melhores do que os outros. Isso não é para buscarmos ser a melhor igreja, ter o melhor culto, ter o melhor louvor, ter o melhor pregador. Isso não é para nós alcançarmos mais plateia. Isso não é para nós termos mais aplausos, mais espaço, mais visibilidade, não. É para que nós nos adequemos ao estilo que Deus quer de nós. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus é a chave dessa vida abundante, que para a maioria não entende, não conhece. Ele está dizendo que para nos dar uma existência prolongada, repleta de conquistas, sucessos, vitórias, é necessário você renunciar a você mesmo. É necessário nós nos negarmos a nós mesmos. Isso pode parecer estranho para o mundo, mas no reino de Deus é assim que funciona. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser exaltado? Então se humilhe. No mundo não é assim.
O mundo quer passar por cima de você para que tenha a vitória, para receber os louros da vitória. E é isso que nós vamos aprender nessa pequena reflexão sobre esse texto, em que Jesus nos mostra como viver nesse mundo, jogando o jogo de Deus, não o jogo do mundo. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que tudo que nós vivemos aqui, nesse mundo, é passageiro. Tudo passa. E às vezes nós queremos ser mais, ser melhores, e nos esquecemos de que para sermos melhores, precisamos ter mais de Deus em nós. Então vamos avaliar o que o texto está dizendo aqui desses versículos 19 a 21. Por que Jesus nos ensina acerca do jogo da vida? Aí nós perguntamos: onde está o teu coração? Qual é o tesouro que você deposita no teu coração? O que é mais importante para você? O que é melhor para você? Então Jesus nos ensina, não apenas nesse texto, mas em todo o seu Sermão do Monte, que são os 3 primeiros capítulos aqui de Mateus. Aliás, são esses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, fala sobre o jogo da vida, dentro das regras de Deus. Dentro das regras de Deus. Primeiramente, ele fala da efemeridade das coisas terrenas, ou seja, as coisas terrenas são efêmeras, são passageiras, são temporárias. Jesus usa o exemplo de traças, ferrugens e ladrões, exatamente aquilo que corrói, aquilo que corrompe, aquilo que destrói, aquilo que é material, que é físico, que é terreno. Na época, bens como roupas finas são destruídas por traças, metais que antes eram fortes são destruídos pela ferrugem, e o dinheiro guardado em paredes de barro eram vulneráveis. Isso simboliza que nenhuma riqueza material é 100% segura e permanente. Nada desse mundo é seguro e permanente. Então, o nosso coração não pode estar nas coisas materiais. Não podemos lutar por isso. Claro que nós devemos sim trabalhar, devemos sim ter uma vida regrada, no sentido financeiro, por exemplo. Vamos gastar mais do que ganhamos, né? Senão, com certeza nós vamos ter problemas. Cuidado no uso do cartão de crédito, né? Nos recursos que Deus te deu. Você ganha 1.000, gaste 1.000 ou menos, deixe um pouquinho, consiga poupar também. Nós devemos trabalhar, buscar-se o melhor, talvez um emprego melhor, uma colocação melhor no mercado de trabalho. Está difícil hoje. Tudo que nós fazemos aqui é para nos mantermos, mas o nosso coração não pode estar nisso. Mas o que Jesus nos ensina não é que você não deva correr atrás das coisas do dia a dia, trabalhando, usufruindo dos bens. Isso aí faz parte. Mas Ele não quer, e Ele nos ensina, que nós coloquemos no nosso coração isso. Infelizmente, irmãos, o nosso coração se volta para as coisas materiais, coisas do mundo, coisas que são corrompidas pelo mundo. Então Jesus já nos mostra que no jogo da vida, dentro do reino de Deus, por mais que você corra atrás, por mais que você busque, não coloque o seu coração naquilo, não coloque o seu coração no dinheiro, não coloque o seu coração nas riquezas, não coloque o seu coração nos bens, porque tudo isso vai passar. Essa é a primeira lição de Jesus.
Mas, por outro lado, nós devemos investir, devemos nos preparar para obtermos tesouros no céu. Versículo 20 diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Lá não vai ter traça, não vai ter ferrugem, nada vai corromper, nada vai destruir. Como nós podemos adquirir esses tesouros no céu? Através das ações que nós fazemos aqui, boas obras, generosidade, amor ao próximo, obediência aos princípios de Deus, obediência às regras de Deus. Coisas que ninguém pode tirar de você. O conhecimento de Deus, a vida com Deus, uma vida de piedade, como nós estudamos pela manhã. Um exercício daquilo que o Senhor sempre nos ensinou, um novo estilo de vida, sermos novas criaturas. Ansiarmos para estarmos com o Senhor nos céus. Assim nós vamos acumular tesouros eternos, porque o Senhor detém todos os tesouros do mundo. Em terceiro lugar, Jesus fala sobre a conexão entre o coração e o tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração, o coração é o centro das emoções, é o centro dos desejos, da identidade, e sempre seguirá aquilo que você mais valoriza. As pessoas colocam o coração em muitas coisas e vivem por muitas coisas. E quando você coloca o coração naquilo e aquilo não dá certo, o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai sofrer. Isso eu estou falando nas coisas do mundo. Mas imagine só, irmãos, não se tratando em termos de Copa do Mundo, mas aqui mesmo, quantas pessoas brigam por causa dos seus times, brigam por causa de partidos políticos, brigam por causa de preferências. Por isso que Paulo dá aquela bronca à igreja de Corinto, né? Quando fala assim: olha, vocês dizem entre si, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uma igreja dividida, pessoas divididas, porque o seu coração, os seus corações estão nas coisas humanas, nas coisas terrenas. E quando não dá certo, as pessoas se frustram. Quando o time perde, as pessoas se frustram. Quando aquele candidato não é eleito, as pessoas se frustram, se decepcionam, ficam chateadas, brigam, esbravejam. Porque o coração está aqui nesse mundo, não está em Deus. Se você focar apenas nas coisas humanas, você vai viver ansioso, você vai viver apegado ao mundo. Mas se você focar no reino de Deus, a sua vida vai ter um significado diferente. O reino de Deus é muito maior do que isso. É muito melhor do que isso. Por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, as outras preocupações, sabe, aquela preocupação do dia a dia, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, tudo isso vai ficar para segundo lugar, segundo, terceiro. Isso não vai importar tanto, porque Deus vai prover tudo. Amém, igreja? Deus vai prover, Deus tem provido a sua vida. Tem ou não tem? Deus tem cuidado de você todos os dias, tem te abençoado, te dado vida, saúde. Apesar que muitos aí ainda se recuperando aí das gripes do dia a dia, né? Mas faz parte, irmão. Mas Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos para buscar a Ele, para servi-lo com alegria. E por que nós não fazemos? Às vezes nós temos saúde e usamos essa saúde para fazer outras coisas que não buscar a Deus.
as nossas energias voltadas para as coisas do mundo. Nós temos tanto tempo, temos gastado tanto tempo, energias para as coisas do mundo, e para Deus talvez nada, ou apenas uma parte. E para você ter sucesso na sua vida espiritual, para você ser um vencedor, é necessário você buscar as coisas eternas. Buscar as coisas eternas. Por isso que o próprio Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Aí eu pergunto, irmãos, mas em que você tem gastado as suas energias, o seu tempo? Nós não temos tido tanto tempo para Deus, né? Os nossos cultos têm sido esvaziados, os nossos trabalhos não têm sido frequentados, reuniões de oração. Onde está o povo de Deus? Como nós queremos vencer esse jogo se nós não nos preparamos, se nós não nos adequamos dos instrumentos que Deus nos deu, das ferramentas que Deus nos deu? Como nós vamos vencer a guerra se nós não estivermos com a nossa armadura, a armadura de Deus? O inimigo está aí, ele é forte, é astuto, querendo nos enganar, querendo tirar o nosso foco, desviar a nossa atenção, distrair, né? Será que nós estamos nos preparando adequadamente? Para nos prepararmos, precisamos estar mais íntimos com o Senhor, buscarmos mais esse Deus. Devemos priorizar o reino e não o mundo, porque Jesus virá. E como encontrará a sua igreja? Uma igreja derrotada? Uma igreja que não está pronta, como naquela parábola das 10 virgens, não estavam prontas. Como Jesus encontrará a sua igreja? Isso é um alerta para nós, irmãos, que possamos refletir sobre isso, guardar em nosso coração, ter o nosso coração totalmente voltado para o Senhor. Deixar as coisas do mundo de lado, começar a focar mais em Deus, começar a olhar mais para o reino de Deus, pensar mais no que é eterno, no que é finito, para que Deus assim nos ensine e nos abençoe, nos mova a ações positivas e que possamos agradá-lo com a nossa vida, em nome de Jesus.